Sejam bem-vindos todos nesta casa bendita, em nome de Deus, de Jesus, nosso Mestre. Eu sou Celso Braz, temos a alegria de trazer nesta manhã as nossas humildes palavras, mas grandiosas palavras de Jesus. E espero que cada um possa receber no seu coração, através do amor do Cristo, que abre qualquer sentimento, para que encarnados e desencarnados possamos receber nesta manhã as orientações evangélicas que serão trazidas pelos grandes ensinamentos dos baluartes de evangelização desta terra. Queremos antes convidá-los para fazer a nossa prece, falando com o nosso Deus. Vamos fechar nossos olhos e abrir a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos sentir neste momento. Assim como respiramos, cada vez que respiramos, devemos saber que é a energia de Deus, é o hálito divino que nos criou e que neste momento, ainda e para sempre, continuaremos a respirar, pois que somos espíritos imortais, portanto, espíritos eternos, a partir da criação de nosso Pai. Cada vez que no calor que tem feito, sentirdes aquele vento fresco que sopra seu corpo, é a presença de Deus, como aquela mãe carinhosa que assopra com seu hálito de amor o dodói, o machucado do filho. Assim devemos todos nós saber da presença de Deus. Nenhum filho pode alegar que não existe Deus ou que não conhece, pois que não existe filho sem pai. Que nesta manhã, radiante de esperança, de fé, a todos que aqui chegaram, os encarnados e os desencarnados, e a todos que de uma forma ou outra possam ter contato com as nossas palavras da manhã de hoje, pedimos que abram seus corações, balsamizados pelo amor do Cristo, para que possam sentir a paz e a esperança. Ninguém está só, pois que estamos ligados por um fio invisível à mente soberana de Deus, que nos alimenta ininterruptamente cada instante de nossas vidas. Aonde estivermos, seja no dito céu ou dito regiões de sofrimento, também estamos ligados a Deus. Por isso que Ele tudo sabe, por isso que Ele acompanha o pensamento de cada filho. Mas muitas vezes nós fechamos esse canal, esse tubinho que Deus colocou ligado a nós, a nossa mente, fechamos pelos nossos atos de não querer. E como Deus respeita o livre-arbítrio, Ele deixa que cada filho escolha, assim Ele espera que cada um se modifique. Abramos assim os nossos corações nesta manhã bendita, neste lar Bezerra de Menezes, que nos acolhe com todo o amor, com toda a esperança e com toda a fraternidade. E que a boa vontade de cada um esteja a reinar nas suas transformações. Que assim seja. A doutrina espírita é o que temos na Terra de mais sublime, de mais grandioso até o presente momento. Ela chegou em 1857, cumprindo a promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que disse que Ele enviaria um outro Consolador. Quando perguntaram, mas o Senhor não voltará? Mas como que nós chegaremos ao Pai? Aí Jesus falou, chegarão a partir de mim, conhecendo os meus ensinamentos,
porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Não que Jesus vá pegar cada um de nós no colo e levar perante Deus. É preciso que nós desenvolvamos o nosso cabedal de conhecimentos, de ciência e de amor. E no dia que nós formos dotados de toda sabedoria e de toda bondade, aí veremos Deus e saberemos quem é Deus. Os espíritos angelicais nos falam, já tiveram a oportunidade de ouvir, que eles convivem na família de Deus, assim como nós também convivemos. Mas lá o ar é tão purificado, tão refinado, tão quintessenciado na essência do Pai Criador, que nós, os filhos ainda em evolução, não temos como viver. Você não pode colocar um peixe que está adaptado a tirar o oxigênio pela água, seja da água salgada, não pode ir para a água doce, seja tirando esse peixe da água e trazendo para o deserto. São consistências diferentes do sistema de subsistência de cada criatura. Por isso, é um engano muito grande que as religiões têm trazido a todos, a grande parte da terra, que vive ainda na ignorância, querendo que a vida aqui seja rápida, ou rápido passando, para que vá para o céu, ou talvez para o inferno. Mas eles não importam muito, o importante é que seja uma vida só. Mas quando chega a doutrina espírita, já explicada por Cristo em todos os tempos, e fala, não, você precisa se esforçar. Deus lhe dá o tempo. O maior professor de cada criatura chama-se Cronos, que é tempo. Então cada um terá o seu tempo. Uma pessoa transgride as leis, ela vai ter o tempo de refazer aquilo que ela errou. Por isso que nós temos então o tempo de arrepender-se, de expiar e de reparar. Então pensem bem, é preciso que nós reparemos, ou seja, é preciso que nós paguemos as dívidas que nós contraímos para alguém. Se numa reencarnação nós pegamos, não conduzimos bem nosso filho e nossa filha, e eles foram para os caminhos errados, numa outra reencarnação, eles terão que voltar conosco na mesma família, para que nós possamos colocá-los novamente no caminho, para que o pai e os filhos vivam na lei de Deus. Esta é a lei, não tem choro. As pessoas teimam em não aceitarem a reencarnação, porque acham que é cômodo. Acham que está sofrendo um pouquinho aqui, mas não quer aprender a ler, não quer aprender a estudar, não lê o Evangelho. Nós distribuímos o livro Bezerra de Menezes, que é um compêndio de ensinamentos. Eu pergunto, alguém já leu? Alguém já trabalhou na leitura dessa obra? Então, vão esperar morrer? Nós tivemos gente que passou por aqui e que depois desencarnou e veio, alguns anos depois, pedir pelo amor de Deus que alguém abrisse o Evangelho, porque ele não tinha permissão de abrir, ele não conseguia abrir o Evangelho no plano espiritual, porque não valorizou o Evangelho quando aqui esteve. Aí pedia, diz que ficava correndo atrás de cada um que fosse abrir o Evangelho para ele poder ler junto, até ele aprender e passar e cumprir aquela determinação legal de resgate, dele ter que poder manusear os livros. Então, se nós não valorizamos hoje aquilo que nós temos, amanhã pode ser que nós não tenhamos a oportunidade, sem antes o arrependimento, sem antes a modificação. E não pensem, enquanto nós não aprender tudo, eu estou dizendo tudo, relativo e baixo a Deus, nós não chegaremos a Deus. É conversa achar que alguém vai para o céu, desse jeito como as religiões falam. É um engano, aonde o que eles fazem? Eles pegaram, como aqui na Terra, existe o SAC, né? Aquele setor de reclamação. Então vocês, as pessoas que vivem nesta Terra, vivem como a religião recomenda, e aí ele desencarna, ele morre. E ele vai então procurar o céu. Fez grandes doações, mas não fez grandes doações de caridade.
Porque se ele fez doações de caridade verdadeira, sem troca, ele vai receber a bênção do lado de lá. Mas se ele achou que ele comprava as coisas com o dízimo ou com qualquer coisa, aí ele chega para o lado de lá e não encontra. Aí ele não tem o departamento de reclamação. Porque o que as igrejas fizeram? Para não ter reclamação de lá para cá, eles cortaram essa possibilidade, dizendo que não, ninguém pode se comunicar. Ninguém pode se comunicar estando de lá. Mas se parece que foi a minha mãe que falou. Não, é o demônio que estava falando como se fosse a tua mãe. Negativo. O nosso irmão demônio, ele não existe na figura que vocês possam e nas igrejas estão falando. O nosso irmão número 1, que comanda a maldade na terra, ele comanda a maldade para atender aqueles que o querem, aqueles que ouvem os seus ensinamentos. Aquele que não ouve o ensinamento do número 1, que é o espírito que vocês podem chamar de demônio, o nome que queiram, ele é um filho de Deus, que um dia ele terá que se arrepender, já está se arrependendo gradativamente. À medida que ele se arrependa, ele vai se modificar. Breves dias, ele será levado da Terra para um outro planeta. E lá ele chegará esquecido da figura demoníaca que ele assumiu aqui no planeta Terra, causando tanto sofrimento aos incautos que escutaram seus convites, conduzindo para os caminhos do vício, para os caminhos da guerra, para o caminho do sangue, para o caminho daquilo que não é bom. Mas aquele que não o escuta, não está sob a sua égide, sob o seu comando. Então esse espírito também, no momento que Deus assim determinar e que Jesus determinar, a terra será limpa das suas vibrações e ele será levado junto com aqueles que estão ligados a ele. Será levado para um outro planeta, a uma outra casa do Pai. Cada vez que nós olhamos para o céu, qualquer pontinho que nós possamos enxergar, e são muito pouco, porque nós estamos num cantinho da Via Láctea, num cantinho, numa periferia da Via Láctea, e mesmo assim nós enxergamos trilhões de estrelas, todas habitadas. Tudo na criação de Deus é habitado. Qualquer pedra rolando no espaço também está habitada por aqueles seres da criação que ali estão trafegando para serem levados aos planetas que estão em evolução, sejam as bactérias, os fungos, aqueles elementos que Deus assim faz. As constelações de estrelas recebem no seu bojo toda a criação de nosso Deus. Quem fez isso? Deus Pai Criador, Senhor da vida, único Deus. Então a doutrina espírita é algo fantástico, é tão grandiosa que ela chega a ser simples, que todos podem compreender. Porque Deus falou assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu sentimento. Então, e de todo o teu entendimento. Então cada um vai compreender Deus de acordo com o seu evoluir, de acordo com a sua capacidade, com a sua capacidade também de amar. Por isso que todos os filhos, qual mãe que não conhece o choro de um filho? Os pinguins, milhões de pinguins lá na Antártida, e aquele pequenininho sabe qual é a voz da sua mãe. A mãe dele sai depois de algum tempo que estava no mar buscando comida, ela chega no meio de milhares daquelas criaturinhas e eles falam, e a mãe e o pai vai reconhecer a voz daquele que eles chocaram, aquele que tem o seu cheiro, aquele que tem a sua ligação. Então, como que não seria Deus, se nas Escrituras ele fala que se Deus ele alimenta os pássaros, vai deixar faltar alguma coisa para você que é humano? Se Deus veste os lírios do campo, que hoje estão belos e amanhã serão ervas já secas e que poderão ser levadas ao fogo, e que nem Salomão, no esplendor de sua beleza, se vestiu tão belo como os lírios do campo. Então vejam como Deus cuida de cada filho, e nós precisamos então trabalhar com a nossa modificação. E nós estamos num período agora que está finalizando a época da nossa geração, das pessoas que aqui vivem, tomarem o seu acolhimento ou a sua dispensa.
se nós não tivermos as notas necessárias energéticas de amor e de necessidade de compreensão, nós não ficaremos mais na Terra. Iremos para uma outra casa de amor também, só que uma casa ainda primitiva, uma casa que não terá as condições que a Terra já alcançou, já que nós temos 4,5 bilhões de anos. Então nós iremos para um outro planeta, uma outra Terra, com seus 500 bilhões de anos, quem sabe. Então nós seremos conduzidos para esses planetas. Eu sei, muitos que me ouvem podem falar, eu adoro turismo. É um grande turismo. As pessoas farão uma grande turnê para esses locais. Eles embarcam aqui, agora em dezembro mesmo, saiu aqui dos pátios espirituais do Bezerra de Menezes 3 grandes naves espaciais, levando milhares de pessoas que trabalhavam, que estavam aqui no Bezerra, foram tratados, estavam nos hospitais, estavam melhorando e foram. E quem os viu, observou que eles não estavam tristes, eles estavam mexendo, afarfalhando lencinhos brancos, felizes, porque saíam da Terra sabendo que existe Deus único e que existe Jesus, que é o governador da Terra, e que eles não faziam mais jus e não tinham mais condições de permanecer aqui. Então foram felizes para fazer o quê? Levar esta mensagem para os planetas que eles forem. Lá chegando, eles vão reencarnar, vão entrar, vão em um outro corpo, mas só que lá o cérebro ainda não terá a capacidade craniana que nós já desenvolvemos, de 2,5 kg de diâmetro do nosso sistema cerebral. Então, com capacidade, um papagaio, ele tem um cérebro que pode guardar 400 palavras. Então, se você, digamos, for igual a um papagaio, você não vai poder realmente receber mais que 400 palavras. Um exemplo. Então, já atendemos aqui nessa casa espíritos que vieram para cá na época da Terra primitiva, e eles gritavam, eu quero falar, eu quero ouvir, eu quero pensar, e o meu cérebro não permite, a minha cabeça parece que vai estourar, porque a capacidade mental, cerebral daquele espírito era maior do que a cumbuca cerebral que ele estava usando aqui na Terra. Então é assim que Deus faz. Claro, se você está se sentindo muito feliz vivendo ligado ao entendimento que vocês já têm e que não querem abrir para novos conhecimentos, ótimo, nós seremos transferidos para uma outra sala de ensinamento a partir do conhecimento que tenha. Ninguém é violentado. Se você adquiriu o conhecimento para o primeiro ano, você não pode ser colocado no quarto, porque você vai ser violentado junto com as crianças que já aprenderam o 4º ano, ou assim na faculdade, ou seja, no conhecimento. Tudo é gradativo. Então o plano espiritual agora estão retirando quadros negros das salas de aula da Terra para colocar novas telas de informática, de computador. Já não se escreve mais com o giz, já não se escreve mais na lousa com a pedra, na pedra bruta que fazia antigamente. Então, a partir de então, terão que ficar aqui aqueles que já têm noção de conhecimento, de informática, e que já quiseram e já estão reencarnando para essa atividade. O próprio Chico Xavier fala, ele é nosso amigo, trabalhador aqui nessa casa, temos a grande alegria, a grande honra. Ele está também aqui no livro Bezerra de Menezes, e o Chico Xavier falou, nossa, eu no meu tempo com a minha máquina de escrever, ele escrevia, psicografava, passava limpo na máquina de escrever, porque ele era um exímio datilógrafo, e aí ele terminava, na mesma noite ele apagava tudo que ele escreveu para usar a folha de papel no dia seguinte. Vejam a dificuldade que o nosso irmão enfrentou. Ele falava, hoje o computador é tão fácil de se trabalhar, é assim que vai havendo a evolução. Mas as pessoas teimam, elas teimam em não acreditarem naquilo que é ensinado. Eu, quando era criança, eu sou espírita desde criança, graças a Deus, graças à minha mãe, ao meu avô Antônio, que nós aprendemos a doutrina espírita. Então eu pensava assim, que mais adiante, quando as pessoas tomassem conhecimento da doutrina espírita, imediatamente eles acorreriam
a doutrina espírita. Mas não, as pessoas não querem, porque elas querem viver na sala de aula passando por cola, colando para tirar as notas necessárias, não para aprender. Então, a doutrina espírita é algo fantástico, é a terceira revelação. Ora, se nós, então, até a chegada de Adão, conta-se até o dia de hoje até Adão, conta-se pela espiritualidade 4.000 anos. Se nós formos a examinar o tempo de Abraão até o dia de hoje, feito as contas, dá 3.800 anos. Então veja, é uma nova geração. Essa geração de 4.000 anos, estamos aqui para aprender. Muitos já foram levados embora, muitos. Diariamente é a maior quantidade de exílios que está se processando na Terra. Saídas de pessoas retiradas com todo o amor, com todo o cuidado. Pessoas que são retiradas aqui da Terra e que estão no estágio animalizado, elas nem sabem mais porque, que elas chegaram num estado tão embrutecido que elas estão no formato perispiritual. O espírito nunca volta para trás. São humanos, mas usando o formato de animais, parecendo cachorro, parecendo lobo, parecendo lobisomem, parecendo criaturas deformadas. Porque a beleza da criação de um cachorro, de um lobo, só Deus pode. As outras criaturas não conseguem fazer. Então são pessoas deformadas. É uma mão de gente com uma mão de animal. E assim está. E eles, o que acontece? Eles não enxergam, porque eles estão na escuridão. Numa escuridão tão grande que eles não enxergam a si só. Então eles enxergam outra pessoa, e a outra pessoa que eles enxergam também como animal. Não sabem que aquela outra pessoa é um ser humano. Então, e elas se alimentam de carne, porque são animalizadas. Então elas buscam essas energias animalizadas. Então estava sendo feito um grande embarque de 3 milhões de pessoas, e a maioria dessas pessoas eram animalizadas. Foram tiradas das regiões onde moravam, nos seus próprios ninhos, na sua própria caverna, porque ela construiu toda aquela caverna. Então a espiritualidade chega e retira com tudo, porque você não pode tirar o peixe de dentro da sua lagoa, da sua água. Então leva com tudo, leva embora. Aí foi perguntado, mas eles eles se alimentam de carne. E eles, como que ficaram? Não, eles receberão, só que receberão uma carne vegetal, aonde tem as energias, porque senão eles enlouqueceriam. Daqui até chegar na sua nova morada, eles enlouqueceriam por falta daquela busca da carne. E lá no plano espiritual, meus irmãos, aquela pessoa que ela se alimenta de carne, ela está matando ou pagando para alguém matar para ela comer. Se ela come o cheiro daquele alimento. Lá no plano espiritual, quando você desencarnar, você será buscado, caçado por esses que estão lá achando que eles são animais. E aí eles vão te caçar. E aquela loucura, aquele desespero de buscar. Muitas pessoas encarnadas, durante a noite, espíritos ainda atrasados, elas dormem e voltam no outro dia com grande dor na perna, dor nas costas, durante a noite. Elas podem ter sido caçadas durante a noite e alguém espiritualmente arrancou as energias vitais daquele pedaço do corpo, que agora amanheceu com muita dor. Entenderam? Aí as casas espíritas fazem o trabalho de recomposição, o trabalho de desligamento dessas criaturas. Se vocês soubessem, meus amigos, quão grave é o consumo do alimento animal que você mandou matar para você comer, isso é tão grave que te torna muito doente. É o maior vício da humanidade. Mas as pessoas não querem saber. As pessoas querem saber de viver o agora. Mas o que é o agora? 80 anos de reencarnação. É muito pouco. Você tem que saber que existe a reencarnação e que as outras igrejas estão vacilando. Elas não estão falando o que o Cristo ensinou. Então que as minhas palavras não sejam duras ao seu coração. Você tem o direito de fazer o que você quiser,
Mas você não tem o direito de matar para você sobreviver. Vai ter que pagar. Se você cometeu esse crime, você terá que pagar. Não tenha dúvida. Então nós, quando reencarnamos, nós temos a grande oportunidade da modificação. Essa semana nós estávamos trabalhando com a pintura dessas madeiras aqui. E essas madeiras, então o que aconteceu? Em determinado momento, elas estão sujas pro lado de lá e aqui estão branquinhas. Do lado de lá, em determinado momento, veio uma goteira. E aquela goteira foi molhando aquele espaço onde ficava aquela madeira. E a madeira pegou o quê? Absorveu então aquela sujeira que estava do lado de lá e passou para o lado de cá. Aí você chega e pinta, passa a tinta, ela imediatamente volta a ficar manchada. Então você tem que passar 3, 4, 5 vezes a tinta. Ontem mesmo tive que passar aqui para recompor manchas. Mas não é que tinha entrada nova de água, a mesma madeira. Assim é a reencarnação. Eu estive pensando, olha, é exatamente isso. Então a madeira, ela é o corpo perispiritual. Então você vai fazendo o quê? Você vai expurgando através do corpo carnal. A maior bênção que nós temos é o nosso corpo carnal. Quando você então expurga aquilo que você tem no teu espírito. Você foi um grande fumante do passado, reencarnou com manchas de vício no teu perispírito, no teu pulmão. Você usava droga? Mesma coisa. Você é carnívoro? Mesma coisa. Tem essas manchas negras. E aí vai acontecer o quê? Você vai ter que transformar o teu espírito em madeira na face branca, limpa, sem mancha. Enquanto você não limpar isso, você continua sendo um espírito manchado, um espírito negro. Às vezes as manchas são tantas que não são igual a vaca holandesa, que tem uma branquinha e uma pretinha, né? Mas a gente no plano espiritual fica todo negro, porque você tem uma mancha negra ao lado do outro. É um crime, é um roubo, é uma droga, é um álcool, é um fumo, é uma palavra mal colocada, é uma falta de respeito com Deus, é uma preguiça, uma vontade de não fazer nada. Aquilo vai manchando você, e você desencarna negro, escuro. Vocês podem fazer o exemplo. Quando vocês forem dormir, fechem os olhos e vejam. Se tiver uma escuridão muito grande na cabeça de vocês, trate de se mexer, trate de buscar o Evangelho. É sinal que a tua cabeça está muito escura, muito negra. Então você trata de mudar esses pensamentos, sabe? Então, porque você desencarna e você fica num lugar tão escuro, mas veja como Deus é bondoso. Como que ele ia colocar uma pessoa com todas essas manchas que ele pudesse enxergar? Ele enlouquecia. E Deus, o médico, ele preserva, ele dá o medicamento. Às vezes corta a perna para que a pessoa não morra de gangrena, não é assim? Ou se machucou o dedinho, mas engangrenou a perna, corta-se imediatamente para aquela infecção não subir. Não é assim que acontece? E acontece nos dias hoje, com todo o antibiótico que nós temos. Então é preciso que nós entendamos isso. O corpo carnal é essa madeira, é essa esponja que está sugando aquilo que é ruim no teu espírito. Ou melhor, a gente fala no teu espírito, dá a impressão que tem o outro. Em você, espírito. Então nós somos espírito, perispírito, duplo etéreo e corpo carnal. O corpo carnal vai sugando. Então quando você tem dor, tem ferimento, você está tirando do teu corpo. O corpo espiritual, ele expele, vai expelindo. Lembra os antigos que aqueles licenços, né, aqueles abscessos de infecção que ficava ali, ele está expelindo aquelas toxicidades. Na homeopatia, é muito natural quando a pessoa tem a grande quantidade de coceira, porque ele está expelindo as toxinas de coceira, de algum tipo de alergia que tenha dentro do corpo dessa pessoa. Me recordo agora de um fato. Um dia nós saímos aqui, eu e a Mari, e fomos visitar uma pessoa que frequentava aqui. Ele era um contador lá do sítio cercado. Vamos lá falar com eles? Vamos. Aí fomos, pegamos o carro, passamos ali na João de Erosso, naquele meio ali, naquela cooperativa, e fomos lá.
Nós sabíamos aonde era a casa daquela pessoa, não achamos. Procuramos e não achamos a casa da pessoa. Voltamos embora. Quando chegamos em casa, a Mari, que é médium trabalhadora aqui dessa casa e que é uma médium curadora, ela estava coberta de ferida, vermelho o rosto, um calorão, uma alergia no corpo inteiro. Era quarta-feira, nós tínhamos trabalho mediúnico à noite aqui às 8 horas. Então, chegou em casa, tomou remédio, mas se você estava boa quando foi e só quando voltou já está desse jeito, aí viemos para o trabalho mediúnico. Aí o Espírito se comunicou, ele falou que nós estávamos passando aquela estrada e ali é uma fazenda dele. Ele falou, eu tenho que manter muitos capanga, muita gente para cuidar daquelas terras, porque é um tal de invadir minhas terras, agora estão construindo casa, gente, eu expulso um e chega outro, e aí eu não sei mais o que fazer. Eu tenho espalhado por aquela região muitas árvores de erva de mico, né? Aquele que dá coceira, né? Então ele falou, eu jogo aquela erva nas pessoas para dar coceira. Então quando a Mari passou, ela sendo mais sensitiva, ela recebeu as energias daquele espírito. Aí conversamos com ele, ele era o antigo dono daquelas terras ali. Eu falei para ele, meu amigo, aquilo ali agora é uma cidade. Você sabe o que é uma cidade? Não. Cidade é um lugar onde mora gente, uma do lado da outra. Ele é do tempo de que aqui era floresta. Ele falou, não, ali é minhas matas, as minhas madeiras, eu tenho que cuidar para as pessoas não roubarem. E é um tal de invadir, e eu fico formando um exército ali para que não cheguem. Aí os senhores passaram lá, eu também joguei pó de mico, e para que não fiquem passando por lá. Aí eu conversei com ele, contei que ele já tinha morrido, contei que ali agora era uma cidade, mostramos para ele a situação. Ele falou, então eu logo vi mesmo, porque eu não conseguia mandar naquilo mais. Aí ele foi atendido, assim, e ele tinha o corpo coberto de ferida também, porque tudo que você faz, você também tem que ter. Aí ele foi encaminhado para o hospital, ela saiu daqui já curada. Aí fomos conversar, então, com algumas pessoas daquela região, que trabalham no posto de saúde. Vocês sabiam que aquela região, até o dia que foi tratado, porque depois eu fui perguntar, disse que diminuiu muito, naquela região era a maior incidência de alergia infantil e de pessoas, alergia de pele, naquela região do posto da cidade, dessa região ali, do sítio cercado, por causa da alergia que esse espírito jogava. E aí passou então, com o atendimento dele e da sua falange espiritual, aquela região tornou-se melhor. Por que tornou-se melhor? Provavelmente, e com certeza, as pessoas se modificaram. São crianças que estão reencarnando, que já não tem que passar mais por aquelas coceiras ali. Então são crianças que reencarnam naquela região e já não precisam mais passar pela erva de mico, pela coceira, para valorizar. São pessoas que no passado tiveram lepra, que tiveram, ou que não se compadeceram de quem porventura teve alguma lepra, entenderam? Então muda-se os tempos. É assim que silenciosamente a doutrina espírita trabalha para modificar. São milhares e milhares de atendimentos que são realizados. Vocês vão pensar, mas se o Cristo já veio, porque muita gente ainda diz que o Cristo não veio. Tem gente ainda que deixa nos seus templos, eles ficam mantendo lá uma cadeira para que receba o Elias. O Elias, ele desencarnou, era um homem muito sábio, um espírito com muita fé, um espírito assim que vocês podem observar na Bíblia a grandeza do Elias. O Elias desencarnou mais ou menos 600 anos antes de Cristo e silenciou. Ele foi o último profeta que veio antes de Cristo, o profeta Elias. Aí ele retorna através da reencarnação como o João Batista. O João Batista, ele conviveu com Cristo. Eles eram primos. Ele era 90 dias mais velho que Cristo, o João Batista. Então, eles viviam junto. Nós que temos a doutrina espírita e que acreditamos, nós temos muita bênção, porque nós acreditamos. E o Cristo falou, bem-aventurados sois vós que acreditarão. Então, nós temos a bênção de acreditar na psicografia, na comunicação dos espíritos.
coisa que as outras religiões não têm. Então os coitados estão cegos porque querem, porque não querem abrir seus corações para os ensinamentos. Poderão chegar na frente de Deus ou de Jesus e reclamar: ah, mas eu não sabia. Como não sabia? Eu não acreditava. Amigo, ema, né? Eles vão cada um com seus problemas, porque você não quis acreditar, não estudou. Por que você não vai pesquisar? Continua na tua religião, na tua Bíblia, estudando, porque eu também estudo a Bíblia, mas estudem os livros dos Espíritos. Será que 1019 questões respondem alguma coisa para você? Será que você já sabe as 1019 questões fiscalizadas e respondidas por Jesus Cristo? Será que você já conhece o livro dos médiuns? Será que você já conhece o céu e o inferno? Será que você já conhece as obras póstumas? Ah, mas e esses cataclismos, esses terremotos que acontecem? Será que você já leu a Gênesis, que lá explica todos esses fatos, essas modificações? Por que será que agora milhares de pessoas estão sendo retiradas da Terra? Não digo retiradas da Terra, mas estão perdendo a reencarnação. Aqueles que estão passando pelas dificuldades, muitos ficarão aqui, muitos não ficarão. Eu pergunto, desses 20 mil, 30 mil, talvez que desencarnarão lá naquela região, os nossos irmãos da Turquia, da Síria, será que eles conhecem a doutrina espírita? Será que eles pararam para ler as 1019 questões? Porque a doutrina espírita foi dita: ah, mas haverá muita dificuldade, porque a doutrina espírita é a religião mais perseguida da Terra. Então Jesus continua a ser o mais perseguido na Terra. Crucificamos ele para que ele parasse de falar, mas se a minha palavra disse: se eu me calar, as pedras falarão. Então, quando veio a doutrina espírita, em 1857, falaram que seria difícil. Aí o Cristo falou: a doutrina espírita será levada para os 4 cantos da terra com os homens ou apesar dos homens. Por isso que a doutrina espírita veio através dos espíritos, porque nós, os homens, somos incompetentes e não queremos acreditar. Então é a espiritualidade que veio falar. E pode queimar um espírito aqui, nasce outro lá. Então é assim que está ocorrendo em todos os lugares. Ah, mas eu não acredito nessa história de reencarnação. Problema seu. Você vai pagar o preço. Qual é o preço? O preço de ficar numa região escura, sofrendo, porque não tem a esperança de renascer. Você pode ficar numa região infernal, 300 anos, 1000 anos, 50 anos, 100 anos, e pode ter a esperança que você pode um dia, sendo melhor, ajudando alguém lá no inferno. Ora, se você for para o inferno e você trabalhar para melhorar os caminhos do inferno, você já não vai ser um bom, você vai ser expulso do inferno. O demônio falou: não, esse cara está atrapalhando aqui. Bom, o cara chegou aqui, já veio agora querer iluminar os caminhos, que os caras estão, aqui era uma escuridão, agora o cara está querendo colocar luz ali, diz que dá para fazer um motorzinho e pode criar luz. Então é isso que nós temos que fazer, nós temos que melhorar o inferno que nós vivemos. Que homem é esse que não muda o lugar que vive, não é isso? Então, é essa a situação. Aí você desencarna e você não tem a fé que você pode se comunicar. Aí você vê a tua filha, teu filho fazendo um monte de besteira e não pode chegar e falar para ele. Fala para ele, aí a filha fala: saia daqui, demônio, agora você está querendo se passar por minha mãe? Aí a tua mãe sofre, ela é um espírito melhorzinho, vem à noite e fala: filha, não faça assim, meu filho, não faça assim. E aí você: não, é um sonho. A minha mãe vai falar com o padre, vai falar com o pastor, fala: não, negativo, ninguém volta para trazer história. Sabe por quê? Eles fecharam o saque de lá para cá. E se você não tem para quem reclamar, o que adiantou você dar o dízimo? Você comprou e aí não te dão o título, não te dão, você não pode reclamar. Imagina se o cara pudesse ir na orelha do pastor: pastor, o senhor me pediu meu terreno e eu ia ganhar o céu. Não ganhei, estou vivendo num lugar escuro, uma fome terrível, esfarrapado, desgramado, e está complicado lá. Eu quero o meu céu. O pastor ia ficar doido. Então o pastor já: não, saia daqui que você é um demônio. Nós cansamos de atender espírito aqui. Chega pessoas que vêm aqui, aí traz pessoas que já morreram. Aí chega aqui: você vai aplicar o passe
transmitir energia, a pessoa, o espírito ali incorporado, levanta a mão, Senhor, Senhor, não bata em mim, não bata em mim, eu não sou demônio. Eu sei que você não é demônio. Sim, mas eles falaram que eu sou demônio. Pô, o cara não sabe fazer nada, vai querer agora você passar por demônio. Para ser demônio tem que ser muito competente, tem que ser muito sábio, né? Ele não tem amor ainda. Mas, calma, irmão, pode abaixar tuas mãos, que aqui ninguém bate em você. Ah, mas eu vim de uma religião, de uma igreja, que eles falaram que eu sou demônio, e eu não sou, eu grito que eu não sou, mas falam que eu sou. E me amarraram e me deram me bateram. Não, irmão. Jesus algum dia mandou bater em alguém? Não. Entenderam? É assim, a doutrina espírita vai trabalhando. Mas até chegar aqui, meus amigos, o cara vai ter que ralar. Se você nunca valorizou, por que você vai receber a bênção de assim que morrer, já ter o privilégio de vir para cá? Negativo, amigo. A casa do Senhor é uma casa, que nem disse agora quarta-feira um amigo espiritual. Falou para os espíritos, vocês que chegaram nesta casa hoje e que enxergaram os portões abertos, não pensem que vocês que enxergaram os portões abertos, ou que vocês encontraram o portão aberto. Vocês foram trazidos para cá. Porque ninguém consegue chegar num portal aonde ele não tem a permissão de chegar. E aí, diz o irmão Edson, que às vezes entram pessoas aqui, 10 mil pessoas, ficam por aqui, tomam um banho, tomam um café e vão embora. Desses 10 mil, isso categoricamente, de 10, 12 mil, ficam nessa casa, aceitam ficar de 2.000 a 2.500. O resto vai embora, vai para a rua e vai embora. E aí o irmão Edson falou que às vezes leva mais de 100 anos para eles conseguirem retornar. Isso se conseguirem retornar para cá, porque daí eles podem ser presos e já conduzidos para a pátria espiritual, para outros lugares, para não ficarem incomodando os seus familiares ou incomodando os lugares onde eles possam ser aliciados. O Elias, então, ele já veio. Vocês podem encontrar isso em São João, na Bíblia, quando, se vocês só acreditam na Bíblia, pô, mas que tristeza, né? Tem uma Bíblia maravilhosa que existe na Terra, mas existem 1000 livros do Chico Xavier, que é complemento da Bíblia. Existem milhares de livros, se for somar a obra da doutrina espírita na Terra, deve passar de 3.000 livros, 3.000 Bíblias, com complementos dos ensinamentos de Moisés, dos 10 mandamentos. Eu acho que para cada mandamento deve ter centenas de livros para falar sobre um mandamento, sobre amar a Deus, sobre a ciência, sobre não roubarás, sobre não matarás, sobre não adulterarás, sobre não prestar falso testemunho. Entenderam? Meus amigos do céu, é assim que está o funcionamento das nossas vidas. Por isso, queridos irmãos, aí o Cristo falou, alguém falou para ele, mas o senhor não é o Cristo. Por que eu não sou o Cristo? É porque o Elias tem que vir primeiro. As escrituras falam que o senhor só vai vir depois que o Elias vier. Daí o Cristo falou, mas o Elias já veio. Eu sou o Cristo e o Elias já veio. E a multidão, isso está escrito na Bíblia, e a multidão entendeu que era de João Batista que Cristo falava. Porque o Mestre Jesus falou, o Elias já veio, o Batista, vocês fizeram com ele tudo o que vos aprouve fazer. Por que o Elias foi, por que o João Batista foi decapitado, foi cortado o pescoço? Porque ele pediu este resgate. Porque quando ele estava como Elias, ele fez uma aposta junto com aqueles outros deuses, e aí ele conseguiu botar fogo naquela fogueira. Vocês conhecem a Bíblia. E aí, naquele momento, ele devia falar, não, eu não quero matar os sacerdotes, eu quero que vocês entendam o que é o meu Cristo, o que é o meu Deus. Mas ele pegou, como tinha sido combinado, ele mandou que cortasse então naquele dia 400 cabeças dos profetas que ali estavam, das religiões que diziam que eles eram os deuses, que não pregavam o Deus único, que eram os servidores do espírito número 1 da maldade, ou Yahvé, como eles chamam. Então, naquele dia o Cristo falou, o Elias já veio, e é de João Batista, e a multidão entendeu que era de João Batista que ele falava.
Eu já tive informação que parece que estão trabalhando na modificação das novas Bíblias para que seja retirada esse capítulo, porque eles não conseguem explicar esse capítulo. Então estão achando que é falso. Então a ideia é que as próximas Bíblias de algumas igrejas já não tenham mais essa história que causa para eles muita dificuldade em explicar a reencarnação. Pode tirar, a lei de Deus não muda. O pastor, ele pode pregar dia e noite que não tem reencarnação. A hora que ele morrer, que ele desencarnar, quando chegar a vez dele, ele vai adormecer e vai novamente reencarnar. Esse é o exemplo de um pé de couve que pega aqueles cruquerê, aqueles bichão, né? Aí estavam comendo toda aquela couve, comendo a couve, tinha uns desse tamanho assim, ó, comendo, barriga verde bonito ali, comendo o pé de couve. Aí chegou uma borboleta, coisa mais linda. Você sabe que tem borboleta, elas vivem muito pouco tempo, mas elas então desencarnam e logo botam e já outros reencarnam. Então a borboleta chegou na ponta daquela couve, numa única folhinha que faltava ser comida, e falou para os seus irmãos: pessoal, parem, escutem o que eu estou falando para vocês. Esses dias atrás, eu estava aí comendo couve com vocês. Me deu um sono e eu fui parar dentro de um casulo. Menino, quando eu saí de dentro daquele casulo, eu senti que estava me sufocando dentro daquele casulo, e parecia que eu adquiri força que eu não tinha, e aquele casulo, estourou, e eu consegui abrir meus braços, eram minhas asas. Era asa, eles falaram que é asa. E eu comecei então a bater as asas. Eu comecei a receber o sol e eu comecei a voar. Hoje eu sou um croquerê de ontem, agora alado. Os bichos que voam, os pássaros que voam. O ser humano, o homem não é alado. Não pense que você vai ter asa para voar. Porque você voa, você volita pelo pensamento. Então, ela falou: escutem o que eu estou falando. Existe a reencarnação. E eu reencarnei desse bicho, desse croquerê. Eu reencarnei como uma bela borboleta. Que eles estão falando: olha como eu sou linda. Aí o grandão chefe ali, o alfa daquele pé de couve, falou: pessoal, não escuta essa louca falando. Isso aí é Deus que criou esses tipos de anjo aí. E Deus pegou, abandonou nós aqui comendo couve. Aí ó, preso aqui nesse, eu não consigo nem dar um pulo. Ele tem várias pernas, né? Eu não consigo nem dar um pulo desse pé de couve. Ela chega voando, tudo bonita, olha a maravilha que ela é, e diz que eu vou ser isso amanhã. Isso é papo furado. Vamos aproveitar comer a couve enquanto tem. Entendeu? É assim. Então os seres humanos também é a mesma coisa. Vamos aproveitar comer a couve enquanto tem. Mas vai chegar um momento que você vai estar agarradinho no teu pé de couve da vida e você vai sentir um sono muito grande. E esse sono é a lei de Deus que vai imperar sobre demônios, sobre até o demônio, o espírito mais mal que temos aqui na Terra. Um dia ele vai reencarnar. Só que ele precisa reencarnar num ambiente ainda, num planeta mais primitivo, porque ele deformou seu perispírito. O seu espírito está muito embrutecido. Então não pode nascer nos úteros das mãezinhas que temos na Terra. As mães hoje já estão mais evoluídas. Elas já não podem receber espírito muito atrasado. Entenderam? Então ele vai ter que ir para um outro planeta, onde os símios estão, naqueles corpos de macaco, de símio, estão reencarnando espíritos de gente, de homem, no formato animalizado. Aí vão reencarnar lá. E aí vão, então, adormecer. Diz o André Luiz, numa obra de Chico Xavier, que tem caso que eles acompanharam 10 mil anos. 10 mil anos a pessoa morre, reencarna, morre, não sabe que morreu. Na casa espírita, a maior tarefa nossa é em dar informação às pessoas que elas morreram. Para você fazer um morto acreditar que ele morreu, dá muito trabalho. O cara não quer saber de acreditar. Às vezes eu tenho que pedir então permissão à espiritualidade para colocar um espelho na frente dele, para ele ver que ele pensa que ele é belo e formoso. Aí quando ele vê no espelho o formato que ele está, ele se desespera. Tem jeito para mim? Tem. Vamos começar a se arrepender. Vamos começar a
você põe na tua cabeça que você é agente, e vamos fazer então o processo de retrocesso, e aí vai refazendo. Vocês imaginaram um ser humano ficar 100 anos com a mão fechada dentro de uma pata de um jumento, ou de um cabrito, ou de um cavalo, ou de um cachorro? Eu já tenho atendido eles. Você precisa ver a alegria deles poder estourar um dedo para fora, de fazer um dedo mexer. Pessoal, vocês não sabem o que é ficar com uma mão engessada. Imagina você então ficar com a mão travada assim. Um espírito falou para mim assim: o senhor fala que eu não sou bode. Sim, o senhor não é bode. Porque o senhor não está falando comigo? Estou. O bode fala? Não, efetivamente não fala. O senhor é inteligente? Sim, eu sou inteligente. Ele trabalhava numa grande companhia de telefone. Ele dizia para mim que ele entrava nas casas das pessoas através dos telefones das pessoas. Entendeu? Eu falei: não, você vai entrar na casa das pessoas onde não haja o bloqueador chamado oração, evangelho, caridade. Para vocês terem ideia, meus amigos, do que eu falo, foi feito um atendimento na região do Rio de Janeiro, daquelas favelas da Rocinha lá, 50 mil casas, que elas têm o correspondente na parte espiritual. Então a favelinha, a casinha para cima, ela tem uma casa igual para baixo, onde as trevas vivem, numa outra cidade semelhante para baixo. De vez em quando, alguma casinha daquela tem um buraco que não tem uma correspondente para baixo. Aí eu perguntei: por que não tem o correspondente? Eles falaram: porque esta casa é casa que tem Jesus no coração, tem caridade lá em cima. Então as trevas não podem fazer uma cópia, eles não podem andar e sair por dentro daquela casa. Aí eu perguntei: mas o senhor tem como nos informar quantas casas, quantos terrenos não tem correspondente na parte de baixo? Aí ele foi perguntar. Eles tinham um grande mapa, e aí ele nos trouxe a informação. Muito triste a informação. Ele nos falou que 50 casinhas não tinham correspondência para baixo. Todas as outras ligadas com as trevas, com o vício, com a prostituição, com o não querer, com o não acreditar na comunicação dos espíritos, não acreditar que Deus existe, não acreditar na reencarnação, na comunicabilidade dos espíritos, nos ensinamentos. 50, meus amigos. De todo aquele Rio de Janeiro, naquela região, 50 casinhas não tinham correspondente do lado de lá. Aí o plano espiritual fez um grande trabalho de limpeza daquelas regiões, resgataram muita gente, muita gente vivendo lá embaixo usando droga, e sobe para cima também usa droga. Então é um sofrimento muito grande. Aí produz nuvens de formas, pensamento. Aí os elementais têm que pegar aquelas nuvens e jogar elas para cima do mar, afastar no mar, porque elas ficam pingando energias que queimam, bactérias, e aí cai dentro do mar aquelas gotas de energia e bate na água do mar e ferve. Aí vai a água do mar trabalhar para dissolver aquelas nuvens de pensamento. Aí você escuta: estamos esperando agora para o carnaval 46 bilhões de recursos que virão da forma do carnaval. O que quer dizer carnaval? Carne nada vale. A minha carne muito vale, porque ela me dá a oportunidade de eu realizar tarefa. Eu posso pegar essa caneta e escrever coisa boa ou coisa ruim. Entenderam? Então são os resgates. Por isso, queridos irmãos, que nós temos que cuidar para não ser falso profeta. O que é falso profeta? Se eu chegasse aqui e falasse para vocês que não existe reencarnação, eu seria um falso profeta. Se eu chegasse aqui e falasse para vocês não existe a comunicabilidade dos espíritos, falso profeta. Se eu chegasse e falasse para vocês não existe os mundos habitados, falso profeta. Se eu chegasse e falasse não existe um único Deus, Pai de todos, falso profeta. Se eu falasse Jesus ainda não veio, falso profeta. Então todas as religiões, todas as pessoas que falseiam os ensinamentos de Jesus são falsos profetas, e pagarão por isso. Pagarão. Os que escutam também estão lá porque querem escutar, não é isso? Eu falei: por que então você não dá uma desperta e lê as 1019 questões?
Aí eles do marketing das igrejas falaram: não leiam obra espírita, porque se você lê obra espírita, você não vai ser o mesmo. Claro, você vai ser esclarecido, igual aconteceu, está na Bíblia, a história do Jardim do Éden, né? Então tinha flores, frutas, todos viviam juntos. Lá na Bíblia antiga, você vai ver os desenhozinhos, onde você vê o leão junto com o coelho, o leão dormindo junto com o cordeiro. O próprio doutor Bezerra fala que o dia que a terra chegar ao ponto de o urso beber água junto com o cordeiro, o leão junto com o cabritinho, aí então a terra estará regenerada. Aí o que aconteceu? O Cristo pega e vem trazer todos esses ensinamentos. E o que nós fazemos? Se nós pegamos e não observamos esses ensinamentos, o que vai acontecer? Você está induzindo pessoas. Já atendemos aqui. Vocês lembram quando veio aqui para o Brasil o João Paulo II pela última vez? Então, o João Paulo II veio, naquela ocasião, acho que ele não passou em Curitiba. Mas a vez que ele veio, ele passou em Curitiba, a minha sogra foi, que ela é católica, diz que quase morreu esmagada da multidão, espremendo para chegar próximo do João Paulo II. Aí nós estávamos, o João Paulo II estava em Brasília, fazendo a sua última romaria, sua última pregação, que ele ia embora então de Brasília para Roma. Nós estávamos com um trabalho mediúnico aqui. Naquela noite então, um espírito se comunicou. Ele contou o seguinte: eles formaram uma grande caravana, muito grande, de católicos e de outras religiões, mas principalmente de católicos que já tinham morrido e que não sabiam que tinham morrido. Então eram velhos carregando aqueles corpos velhos, patriarcas do tempo ainda praticamente da época de Abraão, de Moisés, daquela região, velhos, cultivando aquele corpo ali, porque não acreditavam que tinham morrido. E eles formaram uma grande caravana, reuniram todos os que estavam aqui na região do Brasil e estavam indo para falar com o Papa. Aí chegaram num determinado lugar do Brasil, alguém parou eles, chegou na frente e falou: parem. Aí todos pararam. Aonde estão indo vocês? Os guardiões perguntam: aonde vocês estão indo? Nós estamos indo para falar com a sua santidade, o Papa. Mas o que vocês querem falar com ele? Nós temos dúvidas que ninguém responde, e que nós sabemos que ele é representante de Deus na terra. Ele deve ter as respostas que nós procuramos. Nós somos infindáveis. Ele me falou: eu não sei a quantidade, porque se eu falar que é uma nuvem, é pouco. Então ele falou: nós temos perguntas a fazer e que ninguém responde, que a igreja não tem resposta, nós não temos as respostas, e nós acreditamos que o Papa, a sua santidade, tem essa resposta. Mas quando nós estávamos indo, alguém nos parou e falou: muito bem, eu sei o que vocês estão querendo, vocês querem resposta. Sim, nós queremos resposta. Então a resposta não está aonde vocês estão indo. Venha que eu vou mostrar aonde vocês vão conseguir a resposta que vocês precisam. Venham comigo. E seguiram, e vieram para cá. E aí encheram os pátios aqui. E aí um deles, o patriarca mais velho, se comunicou. Ele era um padre aqui do Brasil. E aí eu, para trabalhar no coração dele, perguntei se o que ele mais gostava de fazer na igreja católica. Ele falou: olha, eu vou falar para o senhor que eu mais gostava. E eu fiquei muito triste quando isso parou. O que eu mais gostava na igreja era de eu fazer a evangelização para as crianças. Eu olhava para aqueles rostinhos e eu evangelizava. Eu falava sobre Jesus. E o senhor falava corretamente de Jesus? Sim, eu falava aquilo que a igreja me ensinava, porque eu não podia falar uma vírgula fora daquilo que está escrito. O senhor sabe. E aí eu cheguei numa idade que eles me tiraram, então, porque disse que eu estava muito velho, eu não podia mais fazer as missas. E aí eu fui levado para um enclausuramento, um lugar onde ficam os padres velhos, e eu nem sabia disso. Ele falou: tem um lugar onde o padre, quando está velho, ele é levado para lá,
para que ele venha a desencarnar, a morrer. E lá nós somos colocados num quarto, onde a gente não sai de lá. A gente fica lá recebendo comida e recebendo água, e todo dia vem uma pessoa trocar as roupas do quarto, a gente vai ganhando comida, e como gradativamente você vai comendo menos, porque você não está se movimentando, você vai ganhando menos comida, menos água, até vir a morrer. Eu falei, mas isso não está correto, porque o senhor tem que receber a comida adequada. Não, não é esse problema. Eu não quero, assim, eu nunca fiquei preocupado. Eu acho que a igreja realmente vai ficar alimentando um monte de padre velho que não serve para nada. Falei, não, irmão, não é assim. Enquanto nós respiramos, nós temos uma boa palavra para fazer. O senhor não falou que adorava falar com as crianças? Imagina o senhor velhinho falando com as crianças, abraçando uma criança, colocando uma criança no bom caminho. O senhor não gostaria? Ah, eu adoraria. Aí ele falou, daí um dia eu senti grande dor no meu coração, muito dor. Eu levantei da cama e quando eu ia bater na porta, eu caí de bruços. Mas aí aconteceu o seguinte, no outro dia veio uma mulher fazer a limpeza do quarto, e ela então saiu correndo, porque disse que eu estava caído, que eu estava morto, mas eu não estava morto, eu estava vivo. Mas ela falou que eu via, de vez em quando, eu via eu ajoelhado ali na frente da porta. Sim, o senhor teve então uma parada cardíaca e morreu, o seu corpo morreu, mas o senhor é um espírito que não morre. O senhor não está falando comigo? Sim, essa é uma das nossas dúvidas, ele falou. Então, aí ele foi fazendo pergunta, aí ele falou assim, lá naquele local, eles falaram, eu vou levar vocês para que vocês tenham a resposta que vocês precisam, e esse local que eu os levarei, dará a resposta necessária. Quando ele falou isso, veja a minha responsabilidade, o que eu vou responder? A sorte que ele perguntou o que nós já sabíamos, graças a Deus, e aí fomos orientando. Eles ficaram encantados quando eu mostrei para eles que eles podiam sair daqueles corpos então que já estavam mortos. E aí eu mostrava para eles então, antes aquele corpo seco, tudo velho, ferrado ali. Aí eu falava, olhe bem para o teu braço. Aí ele começa a olhar do lado daquele braço morto, um braço vivo, que pulsa. Aí eu falo, então o senhor está vendo um braço novo aí? Sim. O senhor gostaria de colocar esses braços, essas mãos a serviço do bem, a serviço da caridade, a serviço de levantar uma criança, de ajudar alguém que necessita? O senhor gostaria de colocar essa mão a serviço do bem? Aqueles que estão armados, eles veem eles com a arma, joga essas armas, se desarme, aí então eles olham, sim, então agora você mexa, vê se esses dedos mexem. Aí eles olham para os dedos, assustados, mexe o dedo, começa, sim, estão mexendo os dedos. Sim, Jesus está dando para vocês uma nova oportunidade de um corpo regenerado, para que vocês possam melhorar e trabalhar no bem. Vocês querem trabalhar no bem? Sim, eu aceito. Aí então agora faça o seguinte, porque até aquele momento, aquele senhor que estava falando comigo, e todos aqueles milhares de pessoas que estavam ali, que eram gente da terra inteira, eles faziam assim, eles pegavam no braço deles, ele pegava a mão, e quando ele apertava, a mão passa, porque o pensamento dele é pensamento materializado, e o corpo dele é corpo perispiritual. Então ele não consegue pegar-se a si, ele não consegue tocar-se a si, e é uma provação muito grande. Imagina você viver numa escuridão terrível, que você só vai poder sentir alguma coisa se você tocar num encarnado médium, uma pessoa encarnada. Então ele chega desesperado e coloca a mão no ombro da pessoa, ele é contaminado, cheio de doença, cheio de desespero, ele dá uma dor no teu ombro, aí vocês vêm para cá com dor, porque aonde ele coloca alguns têm unhas muito grandes, e outros são maus também, eles enfiam a mão para tomar as energias que vocês têm, aquele que não é evangelizado por Jesus. Então daí o cara pega essas mãos. Então agora faça o seguinte, há muito tempo que o senhor não se sente? Não, eu não existo, mas eu penso, como disse o Descartes, penso, logo existo. Então se você pensa, você existe. Aí então agora, meu amigo, faça o seguinte, pegue na tua mão, pegue essa mão, pegue na tua mão, você consegue?
Sim, eu consigo. Está sentindo a tua mão? Estou sentindo a minha mão quente, estou sentindo a minha mão firme. Eu estou sentindo eu. Então pega no seu rosto, aquele cara que estava com o pescoço cortado, pega no teu nariz. Eu estou sentindo o meu nariz. Sim, passe na tua mão na tua orelha. Está sentindo você? Estou sentindo. Aquele outro cara que não tinha braço, pegue no teu braço. Eu estou com o braço. O outro que não tinha perna, ele vê o pé dele, começa a mexer o pé. Porque o pé perispiritual não se corta. Ninguém pode, Deus não permite mutilar filhos. Nenhuma árvore pode ser mutilada. Quando você corta um galho de uma árvore, você corta o galho do material, numa serra, você corta o galho, vai continuar o galho espiritual daquela árvore. Isso é possível fazer foto, isso com aquela máquina Kirlian, você pode fotografar essas plantas. É tanto que tem florestas de árvores espirituais. Deus não permite que você mutile um filho dele. É filho imortal. Então, aí o cara recupera o corpo, ele recupera a perna, ele recupera toda a sua situação. Uma alegria. Então esse padre ficou numa alegria muito grande, porque ele era, como diz, osso e pele, né? Duro, fedido. Porque você fica sentindo o cheiro de você. Você fica sentindo o mau cheiro da podridão. Você fica sentindo os bichos de comer. Imagina ali 300 anos, 400 anos, você sentindo aquela criatura nesse desespero. O nariz você não consegue respirar porque está cheio de bicho. Aí tem que fazer toda essa limpeza, todo esse processo. E só limpa quando você consegue entender o que é Deus, o que é Jesus. Aí atendemos todo. Ele falou, eu falei, o senhor faça o seguinte agora para o padre. O senhor olhe para esses anciões que estão do seu lado. Eu nem sei por que colocaram eu para falar. Porque aqui eu tenho autoridades que são cardeais, que são bispos, e que eles têm muito mais autoridade de falar. Eu não sei por que colocaram eu para falar com o senhor e para eu falar para eles. É por causa da sintonia mediúnica do espírito, né? É um espírito um pouco mais adiantado, aquele padre. Você viu quando ele falou que não acusava ninguém, ele aceitou tudo, já olha o grau de humildade desse padre. Daí ele falou assim, o senhor olhe ao seu lado, o senhor tem muitos animais, eu não sei porque que tem tantos animais conosco. O senhor olha então para esse que o senhor está falando que é animal e fique verificando que nós vamos fazer um tratamento, vamos pedir a Jesus e vamos fazer um tratamento. E o senhor vai ver que o que vai acontecer com ele. E ele ficou olhando, aquele que do lado dele como um cachorro de estimação. Quando ele começa a ver, aquele cachorro não é cachorro, é um amigo dele. Entendeu? Ele volta, recupera o seu espírito, o seu formato perispiritual de ser humano. Porque o formato de ser humano é universal, em toda parte do universo. Cada planeta tem o formato do corpo necessário para viver lá. Entenderam? Mas o formato é humano, porque nós somos a cópia de Deus. Quando Deus nos criou, Ele criou simples e ignorante para evoluirmos e chegarmos amanhã, nos séculos da nossa evolução, como Cristos, passando por todas as escalas de todos os reinos. Isso é a justiça de Deus. Porque se Deus tivesse feito eu como estou e tivesse feito um burro, você acha que o burro não ia reclamar? Pô, Senhor Deus, o Senhor me perdoe. O Senhor é meu pai, tá certo? Tudo bem. O Senhor, eu fico aqui só puxando essa carroça o tempo todo, maltratado, e aí o Senhor fez o Celso bem parecido comigo, mas formato humano. Como que você me faz eu burro e faz ele humano? Aí Deus ia ficar na sinuca, né? Pensando bem. E sim, aí o burro fala, pois eles ainda dizem que o Senhor é o símbolo da justiça. Que tipo de justiça é essa? Aí Deus fala, não filho, você está evoluindo. Você hoje é burro, amanhã você vai ser um outro animal e vai evoluindo, e um dia você vai ser igual a ele. Eu vou ser igual a ele? Vai, bonito igual a ele. Deus dá uma esperança, né? Bonito igual a ele, assim. Vai falar para o burro. O burro fica tudo esperançoso e vai lutar, porque ele vai esperar ser belo e formoso como eu, que Deus falou para ele, entenderam? A esperança é assim que funciona, e essa é a lei, a reencarnação. Não tem choro. Você, quando você tem uma tarefa a ser feita, faça a tua tarefa o melhor possível, porque você está aprendendo.
Você pode ter sido, numa época, um espírito já vivente na Terra, com grandes conhecimentos no campo da ciência. Você pode ter sido um grande matemático. Aí Deus, então, congela no teu espírito aquele conhecimento de matemática, porque você já conheceu muito matemática. Então agora você vai aprender geografia. Você vai aprender agora nessa reencarnação, vai aprender caridade. Então você vai guardando aqueles conhecimentos para você ser um dia puro, conhecedor do amor e da ciência. O Cristo era esse cidadão, por isso que ele é chamado Christos. Só que na ordem dos Cristos existe o Cristo iniciante e tem o Cristo que já está saindo da escala de Cristo, não? Nós não sabemos o que vem depois de Cristo, nós não temos essa informação, é um segredo da espiritualidade. A gente não, também já quer saber o quê? Já sabemos que existe mineral, vegetal, animal, hominal, elemental, angelical. Daí tem anjo, arcanjo, querubim, serafim e Cristo. Você está lá embaixo e você quer saber o que está lá em cima? Calma, no dia que você chegar na matemática quântica, o menino que tiver 4 anos não vai ficar perguntando para o professor: professor, o que é matemática quântica? Calma, daqui mais uns 10 anos nós conversamos, ou uns 15 anos, não é assim? Então, à medida que você vai evoluindo, a reencarnação é esse processo. Chova ou faça sol, você reencarna, querendo ou não querendo. Existem as reencarnações compulsórias, e você traz no teu corpo carnal as mazelas, os defeitos que você colocou no teu espírito. O teu espírito é eterno, e você vai ter que fazer o quê? Tirar as manchas da tábua, entendeu? Recebendo tinta branca, lixa, esponjinha de aço, para você se purificar, limpar, e ainda não fica bem perfeito ainda, né? Então é assim que nós temos que trabalhar no nosso processo evolutivo. E existem todo um trabalho espiritual que é realizado. Então daí o Cristo falou que o Elias já veio como o nosso querido João Batista. E o que fizeram? As pessoas não acreditaram. Mas eu pergunto para você, mas não está na Bíblia isso? Então você é um falseador da Bíblia? Eu pergunto para quem conhece a Bíblia. Se está na Bíblia sobre a reencarnação, por que você não quer? Se você observar na Bíblia, sempre que você usar a palavra, que você encontrar a palavra, então, ressuscitação ou ressuscitar, é o mesmo princípio da reencarnação. Só que eles dizem que o ressuscitar é voltar no mesmo corpo. Eu não quero esse corpo, Deus, desculpa, eu gosto desse corpo, mas, o senhor não pode me dar um melhorzinho? Não pode, meu joelho dói, minha canela dói, entendeu? Será que você não pode? Tá, eu vou dar, entendeu? Eu quero um corpo melhor. Agora eu vou ficar no solo da terra, esperando ressuscitar no meu corpo cego, torto, ferrado. Faça o favor. Quem que vai querer ressuscitar? Ninguém, não é, dona Júlia? Não, a senhora está trabalhando para melhorar seu corpo, não está? E aí, quando desencarnar, devolve esse corpo para a terra e continua com o corpo espiritual que reconstruiu, tirando as manchinhas das suas tábuas. Um amigo espiritual, um preto velho, nossos amigos, falou para nós assim: vocês ficam parecendo um bully. Um bully? Como assim? Bully? Vocês têm que largar dessa história de ser bully. Daí, o que? Sim, bully de pouca fé. Quer dizer, vocês não podem ser de pouca fé, vocês têm que ser de muita fé. Então você tem que largar de ser bully de pouca fé, tem que ser de muita fé. Aí, outro dia falou assim para nós: vocês vêm aqui, recebem o tratamento espiritual, recebem o passe, são feitos a limpeza espiritual, porque vocês chegam aqui parecendo aqueles, como que é, filho? Aqueles docinhos que é feito em aniversário. Daí eu falei assim, aqueles pretinhos, como que é o nome? Não. Beijo, pelo amor de Deus. Brigadeiro. Ele falou assim: vocês chegam aqui parecendo um brigadeiro. Cada bolinha de chocolate do brigadeiro é uma coisa ruim que você fez, dá um pensamento ruim, gruda em você. Passa perto de uma rua, olha para uma coisa que não deve,
Aí vocês chegam aqui parecendo um brigadeiro. Aí vocês saem daqui parecendo qual que é aquele outro docinho? Aí eu já sabia. O beijinho. Beijinho é branquinho, né? De coco. Sai daqui parecendo um beijinho, branquinho. Aí na outra semana volta o brigadeiro. Pô, para com essa história de beijinho, brigadeiro, beijinho, brigadeiro. Modifique, né, Zenaide? Então, se altera, modifica essa situação. Então nós temos que não ser bully, não ser brigadeiro e ser beijinho. Olha o próprio nome. O beijinho é o carinho, é a afetividade. Aí você se torna branco. Então nós vamos ter que resgatar esse caminho. E nós vamos encontrar então, até esse livro aqui, ó, que é a reencarnação de Bezerra de Menezes. Já está reencarnado na Terra. Já está bebezão lindo, trabalhando com a sua mãezinha. A mãezinha escolhida por Maria Santíssima, a mãezinha e o paizinho. E a Nossa Senhora perguntou para ele: o que você precisa, meu filho? Ele falou: mãezinha, eu quero que a senhora escolha para mim um lar onde tenha tudo por fazer. Eu não quero um lar rico. Eu quero um lar onde tenha tudo para fazer. Porque eu tenho visto que os lares que têm riqueza são muito suscetíveis à queda dos que estão reencarnados. Então eu quero um lar que tenha o amor e que tenha então a possibilidade de tudo fazer. Aí ele pega e antes de reencarnar, ele deixa uma bula, uma receita dos tratamentos que devem ser feitos a vocês. Para cada um, ele deixou o tratamento. E ele, como é um espírito de alta envergadura espiritual, daqui mais um tempo, ele volta à atividade normal. Ele fica um pouco no corpo carnal, um pouco fora, entendeu? Trabalha aqui e trabalha lá. E aí ele deixou encarregado de cuidar da sua casa Bezerra de Menezes, Nossa Senhora Maria Santíssima, Eurípides Barzanufo e o nosso querido doutor irmão Edson, que é o diretor espiritual deste grupo. Aí o que acontece? Quando Jesus Cristo estava na Terra, com 15 anos de idade, veja, ele estava reencarnado. Eu até estive pensando que nós temos, na doutrina espírita, nós não temos informação de que Cristo já estivesse na Terra. Temos algum livro que fala que ele veio uma reencarnação com o nome de Jesuelo, na região da Atlântida. Mas eu estava pensando ontem o que ia falar para vocês e pensei assim: se o Cristo é o governador da Terra, e se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, você acha que o Cristo já não reencarnou outras vezes aqui? Claro que pode, mas não veio o caso. Então o Cristo veio e encarnou naquela reencarnação. Ele não encontrou na Terra um espírito humano que tivesse energia vital para constituir para ele um corpo perfeito. Então eles trouxeram um gameta, um espermatozoide de um outro planeta para fazer o seu corpo carnal aqui na Terra. Maria Santíssima, uma virgem, um anjo, útero puro, que só teve Jesus como filho. Embora a Bíblia fale que ela teve outros filhos. Não, Maria só teve um único filho chamado Jesus Cristo. Um útero purificado. Por isso a Igreja Católica e nós chamamos de Virgem Maria. Aí o Cristo então foi trazido um gameta masculino e fecundado Maria, igual é feito em laboratório. Aí nasceu o Cristo. Temos ali a cópia, mais ou menos. Aquela é uma psicografia do rosto de Jesus feito espiritualmente. É pictografia, é pintura mediúnica. A de lá nós temos a fotografia de Maria Santíssima quando ela esteve na Terra. O Chico Xavier ajudou a fazer essas fotos. O pintor, o médium pictógrafo, diz que teve que alterar várias vezes, porque a cabeça do Cristo é mais larga em cima, o cabelo, tudo. Então mais ou menos mas como é muita luz, o próprio pictógrafo ele não conseguia. Então o nosso amigo Xavier, ele ajudou a fazer aqueles quadros ali de pictografia e que está no livro Maria de Nazaré. Essas fotografias ficaram guardadas durante 17 anos, esperando a ordem de ser publicado o livro, porque era preciso nós termos o conhecimento de que era possível fecundar em uma mulher in vitro, em laboratório. Aí quando nasceu a primeira menina in vitro, aí autorizaram então esse mesmo processo que Jesus teve para nascer aqui na Terra. Então a reencarnação é esse processo de você limpar-se.
Mas eu pergunto para vocês, se hoje nós já trazemos para cá o nosso pulmão preto de fuligem de cigarro, aí nós reencarnamos com aquela vontade louca de fumar. Nós temos que não querer fumar, para nós limpar aquela mancha. Mas nós chegamos aqui, trazemos a vontade do ontem, mais a vontade do hoje, e junta todo, e fica mais preto ainda o nosso pulmão. Muito embora lá na chapa de radiografia, a mancha parece branca, né, seu Francisco? Parece branca, mas é engano, lá é preto. Na chapa ali, aquela mancha no pulmão é preto. Então você tem que refazer. Naquele campo ali, não consegue circular energia. É onde vai haver os tumores, onde vai haver as doenças, onde vai haver o que chamam de câncer, e que vai vir o quê? Expurgar. É expurgado através de uma cirurgia. Se antes a cirurgia espiritual foi feita, aí faz a cirurgia material. Aí tira aquele abscesso, porque o teu espírito purificou aquele. Em muitos casos o teu espírito então melhora, e aquela toxicidade preta, grossa, ela afina e é eliminada. Por isso que tem muitos tumores que somem. O plano espiritual retira nas cirurgias durante a noite. E permite uma parte, minha irmã morreu do cigarro. Deu câncer e caiu para dentro do Sim, cigarro. porque a pessoa, então, ela tem que resgatar o seu passado. E nós reencarnamos aqui na Terra com essa proposta de se modificar. Porque é o seguinte, se você não tiver querendo se modificar, você não reencarna. A não ser que você seja um espírito muito perigoso. Aí você vai ter que ser preso num corpo de carne. Então daí você vem para lá mesmo na marra. Mas no fundo, ele já pediu: "Oh Senhor, o Senhor pode me ajudar aqui?" Que nem está na obra, o livro nas obras espíritas, diz assim: um cidadão sofria 350 anos sofrendo. Daí ele falou assim: "Puxa vida, mas se existe esse Deus", ele não acreditava em Deus, "se existe esse Deus que faz eu sofrer, que faz eu continuar nessa situação que eu estou, da mesma maneira que ele faz eu sofrer, por que ele não faz eu melhorar?" Entendeu? Daí naquele momento ele escutou uma voz que falou assim: "Arrependa-se." Até aquele dia ele era surdo e mudo, não escutava nada. Aí ele escutou a voz: "Arrependa-se." Aí ele se arrependeu e começou no processo evolutivo. Entenderam? Então o nosso irmão Jesus Cristo, 15 anos de idade, estava andando procurado, porque ele, às vezes estava na multidão, ele se transportava, ele sumia. Por isso que Jesus aparecia para quem ele queria, mesmo encarnado. Aí houve uma pandemia muito grande lá, uma pandemia não, houve a pandemia quando dá na terra inteira. Houve uma região que teve uma enfermidade muito grande, e só os especialistas essênios que sabiam curar. O Lisandro era um terapeuta, ele era um sacerdote, ele estava naquela época com 65 anos de idade, 70 anos, ele era um dos maiores dos 4.000 que existia na região da Palestina. Ele era um sacerdote, terapeuta, curava as pessoas e ensinava como essênio. Quem era o Lisandro? Aquele velho amoroso que todo mundo amava e que ele se transportava, ele curava as pessoas. Era nada mais, nada menos que Dr. Bezerra de Menezes, que estava lá com 70 anos, 60 anos, 65 anos. Então ele já tinha, se o Cristo estava com 15, ele acompanhou também o nascimento, ele conhecia que era Maria. Então ele estava lá dando suporte junto com os 4.000 espíritos que vieram com um cabedal de conhecimento para dar sustentação ao Cristo, nosso Mestre. Aí um dia, estava também lá, nesse mesmo período, um rapaz chamado Eurípides Barçanufo. Lá ele chamava-se Marcos. Hoje ele é nosso amigo aqui, um dos mentores dessa casa, chama-se Eurípides Barçanufo. Ele era um romano, nasceu mirradinho, fraquinho, e a cultura dos romanos era de guerra, de chicote, de lança, de flecha. Ele tinha um irmão mais velho. Quando esse Marcos nasceu, o pai dele amava esse filho, e eles tinham um castelo muito grande, e o pai dele era dono de mais de 1.000 escravos, porque ele era um dos governadores de Roma. E naquele tempo, se você fosse um romano
E se você tivesse um escravo, você não tinha permissão de dar liberdade para aquele escravo, porque você estava ferindo a lei da escravatura. Você pode até dar a liberdade, mas ele vai ter que ficar restrito, não pode dar ficando dando a liberdade. Um dia chegou nas portas do castelo onde estava o Marcos, esse menino. Ele estava com uns 7 anos de idade ali, mais ou menos, quando ele vê chegando um monte de criança, tudo o rosto tudo sujo, machucado. Eles tinham feito uma guerra numa cidade por perto ali, e estavam trazendo homens, mulheres, animais, tudo escravizado, entregando para o seu pai. Ele ficou muito triste com aquilo. Ele já era um espírito que não queria usar a lança, ele era um espírito que não queria usar a flecha. Já o seu irmão adorava brincar de biga, de ser guerreiro, de espada. Ele não. Ele conversava com os escravos, coisa que o irmão não fazia. E tentava educar ele no espírito dos romanos, mas ele não aceitava. Aí ele viu aquela quantidade de gente ali, sofrida, ele começou a passar mal. E começou a ter febre. E foi para a cama. E ficou na cama quase à morte. E o pai dele chamava os médicos, os remédios. E aí até perguntou para ele: filho, o que você quer, filho? Porque conte para mim o que você quer. O que você viu? Você está com vontade de alguma coisa? Que a mãe dele já tinha morrido. Você está com vontade de alguma coisa que o pai faça? Ah, papai, eu não suporto saber que aquelas crianças, aquelas mães são escravas e que são suas escravas. Ah, pai, o senhor teria que dar liberdade para ele. O pai sabia que se ele desse a liberdade, ele perdia a cabeça, perdia o seu cargo e ia preso. E o menino fica ali, mal. Quando estava na hora da criança morrer, que não aguentava mais aquela noite, o pai falou assim: filho, se acalme, que o papai vai libertar os escravos. Aí mandou carta, libertou todos os escravos, e aí foi um escândalo muito grande, foi preso, perdeu, foi para a cadeia, foi para julgamento e foi para trabalho forçado, o pai dele. Aí o menino melhorou, ficou sem pai. Aí foi encaminhado então para o Lisandro, para o Félix, que era conhecido do Lisandro, que era o Dr. Bezerra. Aí o Dr. Bezerra então adota-o como filho e começa a ensinar. Esse Marcos vai ser o primeiro mártir do cristianismo. Aos 25 anos de idade, ele é queimado. Ele chega num templo lá na cidade onde o próprio Cristo depois eles tentam também castigar o Cristo. Ele pega naquela sinagoga, quando eles leem a escritura que o Cristo viria, ele fala: o Cristo já veio, o Messias já está entre nós. Porque eles tinham encontrado o Cristo lá naquelas pessoas doentes, eles tinham encontrado. E o Lisandro perguntou para Cristo: o que nós temos que fazer na ordem? Aí o Cristo falou: falta colocar amor dentro da ordem dos essênios. Aí o Lisandro passa 15 anos trabalhando para levar o amor que o Cristo ensinou dentro da ordem dos essênios, que era muito rígida, muito dura, era muito feroz. Aí Jesus falou: coloque lá o amor. Como vocês podem falar de Deus se Deus é o amor e se vocês exigem tanta disciplina das pessoas lá? Aí ele pega e ele chega naquele templo em Canaã, e aí ele lê a página do livro. Ele fala: eu encontrei o Cristo já está entre nós. Nem conseguiu acabar de falar isso, já foi pego. Outros começaram a rasgar as roupas. Lá no canto já tinha um monte de pedra, que é o lugar da lapidação. Já pegaram ele, levaram. Como ele era romano, não podia ser julgado pelos judeus, fizeram tudo escondido, deram 40 chibatadas nele, levaram num pátio. Ele ficou uma semana só recebendo água, para que ele sentisse realmente as feridas das 40 chibatadas. Quando deu 7 dias, levaram ele para a beira do monte de uma montanha, amarraram ele em 2 árvores e botaram fogo em volta e queimaram ele, para que ele não falasse essas asneiras que o Cristo já estava aqui. Foi o primeiro mártir do cristianismo, cantando, orando. Aí quando o Lisandro morreu uns dias antes desse fato, ele falou para ele que: não se preocupe, meu filho,
logo nós retornaremos, que o mestre precisa de nós. Aí o Lisandro então desencarna com 80 anos e corre lá para a região da Grécia e reencarna como Lucas, médico. Entenderam? É assim, para trabalhar, porque ele precisava mais adiante escrever o livro Atos dos Apóstolos, ele precisava falar com Maria, ele precisava escrever o livro de São Lucas, ele precisava levar dentro da cadeia, onde estava preso o Paulo, as encíclicas do Paulo, ele que pegava e levava, ele era funcionário público, ele era médico do Império Romano, ele pegava as cartas lá dentro, ele tinha salvo-conduto de entrar, porque o Paulo e eles tinham curado a filha do diretor, então eles entravam lá, o diretor andou pegando, mas nossa, isso aqui só fala de amor, eles não são revolucionários, não vejo nenhum perigo contra o Império, deixa que escreva. Aí o doutor o Lucas entrava com esses documentos e levava as epístolas para nascer o livro de Paulo, tão cultuado na igreja evangélica, né? Temos psicografia aí? Então bem, eu agradeço a vocês, peço ao Celcinho que leia a psicografia e depois faça a prece. Não, leia você. Aqui é a comunicação. Bom dia, queridos irmãos. Estamos vos trazendo o conhecimento de que dia de luz só pode ser com Jesus. Por isso, nesta manhã, radiante da luz do astro-rei, o sol está radiante a vocês nesta humilde casa de nosso venerando Bezerra de Menezes, pois que encontram aqui Jesus, participando das atividades de caridade e ouvindo as verdades do cristianismo, Jesus é de vivo. Meus amigos, estamos aqui para vos reafirmar: a vida não é única, a vida prossegue pós-morte. Estamos todos vivenciando experiências, ora cá desencarnados, ora lá encarnados, e creiam, a lei da reencarnação impera sobre todos, inclusive a quem não crê. O próprio Charles Darwin já vos provou a evolução natural de todos os seres e de todos os reinos da criação. Estamos pedindo a vocês que já estão buscando as verdades da vida nesta casa, no Espiritismo, pensem, reflitam nas palavras libertadoras e sinceras que vocês estão a ouvir. Devemos respeitar e honrar os dons que Deus nos concede por amor. E um dos grandiosos presentes de Deus concedido para nós é a razão para a nossa condição atual evolutiva de seres hominais. É a inteligência, a racionalidade, seres que possuem livre-arbítrio, liberdade de escolher. Contudo, não esqueçais, todo direito, toda liberdade é acompanhada de dever, de responsabilidade. Portanto, a liberdade de escolher, o livre-arbítrio caminha junto com a responsabilidade pelas escolhas, pois o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Desfrutem, meus irmãos, das doces e suaves palavras da verdade libertadora da Casa da Verdade, a Casa Espírita. Muitas vezes algo desconhecido, uma verdade, pode até mesmo assustar em primeira análise, como quando iniciamos uma matéria nova na sala de aula escolar. Ouvir a pregação espírita do cristianismo eterno, em primeira vista, é igual, mas à medida em que vamos estudando, ouvindo, vivendo, compreendendo, quando então o desconhecido se torna conhecido e não mais assusta, por já se ter apreendido, verdadeiramente compreendido. Meus amigos, meus velhos companheiros, antigos conhecidos de tantas e quantas vidas, jornadas, permitam-se despertar. Acordem, meus irmãos, apliquem-se nesta grandiosa e da mais importante cadeira escolar da vida. Sejam muito bem-vindos neste novo ano. O Cristo vos convidou, o Cristo vos recebe e acolhe. Sejam muito, muito bem-vindos. Desejo-vos toda a fé,
raciocinada, pois que vocês são seres humanos, e onde há fé, humanidade, há a razão. Feliz ano novo, feliz vida, feliz nova vida na fé raciocinada, a fé com Jesus. Sejam felizes, meus irmãos. Deus nos criou para sermos felizes. Encontrem no Cristo a paz, o alento, o esclarecimento e a esperança de vivermos a vida sob o laurel da razão, do amor e da fraternidade e compaixão universal. Eu, seus familiares e protetores espirituais e todos os demais tarefeiros, com o Cristo vos amamos. Apliquem-se nesta linda escola da vida. Gratidão pela vossa boa vontade de terem tido a vontade de aqui adentrarem e de participarem conosco do banquete do Senhor. Eurípides Barçanufo vos saúda. E que possam as luzes do meigo nazareno espargirem por todos nós, por todos os cantos desta pátria, a nos trazer a libertação, que possamos deixar para trás todas as mazelas e dificuldades, tudo aquilo que nos trouxe ao atraso espiritual que ainda temos, que possamos correr atrás deste prejuízo, nos aplicando a esta cadeira da verdade, da vida, o Cristo Jesus. Que a paz esteja neste lar de Bezerra, no lar de cada um de vocês que conosco estão, e também neste lar terra. Assim, gratos estamos pelas portas abertas desta casa e pedimos a todos: amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou. A paz esteja conosco e que assim seja. Vamos em paz.